Bom dia, Guilherme, Vitor e Paola. A gente vai dar início à banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso do curso de Relações Internacionais do acadêmico Guilherme Silva de Paula Júnior, denominado Trabalho das Instituições Religiosas de Dourados no acolhimento de venezuelanos interiorizados. O trabalho do Guilherme foi encaminhado à banca com a devida antecedência. Foi informado para ele, conforme o nosso regimento e também a prática que a gente tem, que ele teria de 10 a 15 minutos para fazer uma breve apresentação e na sequência a gente passa para as intervenções dos nossos avaliadores. A gente inicia com o Victor, depois passa para a Paola. Na sequência, o Guilherme reage às observações, provocações, questionamentos e o que mais aparecer nesse debate. E aí, por final, a gente faz em uma sala separada a nossa reunião de deliberação e depois retorna aqui para apresentar o resultado ao Guilherme. Tá bem? Então, Guilherme, você tem aí de 10 a 15 minutos, a apresentação já está compartilhada. Então, fique à vontade. Muito obrigado, Hermes. Bom dia, Victor. Bom dia, Paola, mais uma vez. É um alívio estar aqui hoje, mas ao mesmo tempo dá um sentimento de ansiedade apresentar a vocês um trabalho que ao longo de um ano é feito esse estudo. O tema do meu trabalho, como o Hermes já bem apresentou, é o trabalho das instituições religiosas de Dourados no acolhimento de venezuelanos interiorizados. O que me levou a fazer essa pesquisa, justamente porque eu participei como secretário do bispo Michael Jair Ferreira, lá em 2019, e acompanhei de perto o trabalho que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que eu professava a minha fé, fez com os venezuelanos interiorizados, e acompanhando também o trabalho da Caritas Diocesana aqui de Dourados. Então, isso me instigou a fazer essa pesquisa. Muito bem. Durante a minha apresentação, eu falarei o problema, o objeto e metodologia, e meu trabalho é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo é o acolhimento e proteção e integração de refugiados no Brasil. O segundo capítulo é da crise venezuelana à Operação Acolhida. E o terceiro, que vai falar então do problema, que é o projeto Acolhida em Dourados e as entidades religiosas. E por fim, eu faço minhas considerações finais. O problema que eu resolvi trazer para esse trabalho é como o trabalho das instituições religiosas de Dourados ajudou no acolhimento de venezuelanos interiorizados em Dourados. Então, o objeto de estudo é o projeto Acolhida, que difere-se então da Operação Acolhida. O projeto Acolhida é um projeto em que a sociedade civil, junto com as instituições religiosas, ajudaram os migrantes venezuelanos aqui em Dourados quando eles chegaram. A metodologia usada nesse trabalho foi pesquisas bibliográficas baseadas em artigos, livros, códigos, leis e demais obras tangentes de escritores como o João Zanoni Silva, que é egresso do mestrado da UFGD, de Fronteiras e Direitos Humanos. Bem, o primeiro capítulo, acolhimento, proteção e integração de refugiados no Brasil, eu gostei muito de trabalhar porque eu começo explicando ali na introdução do capítulo, como o acolhimento de qualquer migrante no Brasil depende da política interna e depende também do interesse nacional. Então, na época dos escravizados, o interesse nacional era trazer essas pessoas para que pudessem servir de mão de obra. Depois eu faço também um comentário de que na Segunda Guerra Mundial o interesse nacional já muda, os países do eixo já não são mais bem-vindos, mas os outros países sim. Na época do presidente Getúlio Vargas, uma determinada tipo de pessoas eram bem-vindas no Brasil, outras não. E como que essa política, esse interesse nacional, ele influencia no acolhimento de nós, cidadãos brasileiros, para com essas pessoas imigrantes. Então, também vou tratar de como as notícias que chegam às pessoas, elas influenciam na nossa percepção desses imigrantes. Como é a migração para o Brasil, já é um subtópico, um subitem. Como são os refugiados no Brasil e como o Brasil acolhe, protege e integra seus imigrantes e refugiados.
Aqui eu vou tratar de que nós temos uma lei para acolher, só que nós não temos tantas políticas públicas que possam fazer com que essa lei tenha vigor, que essa lei possa ser melhor aplicada na prática. Então, em Dourados, nós tivemos uma situação atípica, né? As igrejas apadrinharam, como vou trabalhar lá no 3º capítulo, mas já trazendo aqui. Só que se dependêssemos apenas do aparato estatal, teríamos uma grande deficiência no acolhimento, proteção e integração de qualquer migrante aqui no país. Já no capítulo 2, eu faço uma síntese da crise venezuelana à Operação Acolhida. Então, eu não me debrucei a trabalhar muito na crise venezuelana, porque já é de conhecimento e de muitas pessoas e é de vasta exploração por outros escritores. Eu já trago da crise, fiz uma síntese, começando lá em 2008, trazendo para 2016, quando realmente, como em 2016, eram 822 pedidos de solicitação de imigração para o Brasil, de refugiados no Brasil, e em 2016 começa um crescimento exponencial, então começo a tratar já disso, e aí vem para a Operação Acolhida. A Operação Acolhida se dá lá em Pacaraima, no município de Roraima, porque a cidade, a região já não consegue comportar mais tamanhos migrantes, né? Já começa a gerar uma crise de segurança, uma crise de saúde ali municipal. Então, o capítulo 2 ele vem trabalhar e abordar essas situações. E o capítulo 3 já é, então, o resultado da minha pesquisa. Já é trabalhando o problema em si. O capítulo 3 é intitulado Projeto Acolhida em Dourados e as Entidades Religiosas. A migração para Dourados, o Projeto Acolhida e as Instituições Religiosas. Então, aqui a gente vai trabalhar a BRF, que ajudou, a JBS, que as pessoas lá em Pacaraima, a Acnur ajudou bastante, que lá em Roraima eles encontravam, entrevistavam as pessoas que queriam ser interiorizadas, já faziam a entrevista de emprego e mandavam aqui já para a JBS para trabalhar. E aí também as outras organizações da sociedade civil, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, a Igreja Católica, através da Caritas, que vocês estão trabalhando, como o Hermes disse, é uma reunião da Caritas aqui, a Igreja de Jesus Cristo São dos Últimos Dias e a Igreja Metodista foram aqui as que começaram o trabalho. E aí depois, no segundo passo, começam a entrar outras igrejas, Comunidade Tempo de Vida, Comunidade Apisco, Igreja Amigo Fiel. E o bonito de tudo isso é que essas igrejas, apesar de suas diferenças dogmáticas, elas se unem em uma causa e num bem maior. Essa imagem aqui que eu coloquei na minha apresentação é quando eles chegam aqui na Catedral de Dourados, na Catedral Imaculada Conceição, e eles são recebidos, a primeira turma, em 2019, que vem só os homens, vem 99 homens, se não estou aqui enganado, através da Operação Acolhida, e então o Projeto Acolhida, ele faz a busca de colchões, de locais para que as pessoas tenham o mínimo de dignidade humana para viverem, para poder se alojarem aqui. Apesar de toda essa ajuda que as entidades religiosas e a sociedade civil fizeram e promoveram o projeto Acolhida, ainda assim o Estado não conseguiu responder a contento. Então, as entidades, o projeto Acolhida, ele vem como uma resposta da deficiência do Estado. O Estado não conseguiu atender e vem o projeto Acolhida. O projeto Acolhida, apesar de toda a sua boa vontade, ele não conseguiu também responder a contento às necessidades de todo imigrante. Não conseguiu, por exemplo, eu lembro que quando eu secretariei o bispo Michael Ferreira, a gente buscava colchões, roupas, gás, comida, e só que mesmo assim sempre faltava. O bispo sempre tinha uma necessidade de falar: a gente precisa de mais ajuda, de mais contribuição. Íamos para buscar ajudas políticas e tudo mais, muitas vezes não tinha respostas negadas, né, às nossas solicitações. O que foi muito difícil fazer esse trabalho, para mim, foi a escassez de estudos nessa área, de como
além da Acnur, além de organizações grandes, como essas organizações pequenas que realmente trabalham ali na sociedade no dia a dia, como que elas ajudaram? Então, esse trabalho se deu através do seu ineditismo. Muitas pesquisas, o artigo do João Zanoni Silva auxiliou e muito no meu trabalho. O Hermes também auxiliou bastante com a vivência dele, com as dicas que ele ia me passando, eu ia escrevendo, refazendo muitas vezes. Só que há necessidade de mais pesquisas nesse campo, de deixar registrado o trabalho dessas pessoas, que por muitas vezes é um trabalho heróico, é um trabalho de... As pessoas não querem ver os seus semelhantes sofrendo. Então eu gostaria de deixar registrado academicamente, e esse é o motivo que me trouxe a fazer. Eu estou satisfeito com o trabalho até agora. Claro que poderia em muitos outros aspectos trazer mais, fazer entrevistas, como era o objetivo no começo, conversar com os refugiados venezuelanos e falar da experiência, registrar experiências deles, mas cabe a nós, então, ter outras pessoas para fazerem isso, ou levar para um mestrado, levar para outro tipo de estudo e artigos que possam deixar registrado essa experiência aqui. Bom, é isso o meu trabalho. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e obrigado por terem aceitado o convite do Hermes e meu convite de participarem da avaliação da minha banca. 10 minutos. Excelente, Guilherme. Parabéns aí pela atenção ao tempo. Então vamos lá, a gente começa essa etapa das arguições com o Victor. Não sei se Guilherme e Victor se conheceram por aqui durante o período que o Victor teve aqui. Vocês conheceram, Guilherme e Victor? Sim. Eu passei na faculdade, realmente eu só ia à noite, ia e voltava para casa. Eu não cheguei a conhecer quase ninguém. O Victor é egresso aqui da UFGD, do nosso curso de graduação em Relações Internacionais. Depois foi para São Paulo fazer o mestrado dele no curso de Políticas Públicas da USP, e agora faz o doutorado dele na UFABC, também nas Políticas Públicas, e tem aí uma experiência já bastante interessante de campo em trabalho humanitário. Então acho que ele vai conseguir contribuir bastante também com os aportes tanto teóricos quanto de vivência dele aí no campo. Victor, obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Fica à vontade. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a todas. Guilherme, eu gostaria de começar as minhas considerações te parabenizando pelo trabalho. É uma etapa muito importante que por vezes nos traz algum tipo de nervosismo, insegurança e tudo mais. Então, acho que antes de iniciar as minhas considerações, eu queria te deixar inteiramente confortável e à vontade, né? Pensando que o seu trabalho foi desenvolvido por ti, então ninguém melhor do que você mesmo para conhecê-lo com mais profundidade e tudo mais. Meu processo e a minha participação é para te trazer algumas inquietudes e reflexões com o intuito de conseguir preencher algumas lacunas que eu consegui previamente identificar. Acho que no primeiro ponto que eu gostaria de elencar, e abrindo as minhas anotações, em relação ao título. Eu vejo que tem um marco temporal bem definido, né? Você coloca de 2019 a meados de 2023, se não me engano. Isso mesmo. Eu acho que valeria a pena vocês colocar esse marco temporal entre parênteses logo no título, para ter o leitor no seu trabalho conseguir identificar o marco, o período de tempo da sua análise. Acho que isso faria um tanto de diferença. Um segundo ponto que me chama bastante atenção no seu trabalho, só carregar aqui. Eu acho que um segundo ponto que me chama a atenção no seu trabalho e que você trouxe na sua exposição, mas eu confesso que eu não consegui identificar no texto,
da sua pergunta de pesquisa. Acho também que faz total diferença para o leitor ter acesso ao que você quer responder. Né? A sua pergunta de pesquisa se fez muito clara para mim na sua apresentação. Era um ponto que eu tinha anotado tanto no PDF, que eu estou abrindo e passando aqui, quanto nos meus textos, tanto no meu caderno. Eu acho que faz toda a diferença deixar explicitamente, em formato interrogativo, qual é a pergunta de pesquisa que você almeja responder. Então, acho que talvez para uma versão final do seu trabalho, antes de fazer o depósito, no repositório da FGD, vale a pena colocá-la em formato interrogativo, da mesma forma como você trouxe na apresentação, com o intuito também de trazer alguns tipos de esclarecimentos ao leitor e também para cumprir com aquele rito acadêmico que nós já bem conhecemos, né? O objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa, métodos e materiais de pesquisa, os resultados, as hipóteses a serem testadas, né, e, por fim, o resultado final. Eu consigo identificar esses outros elementos em maior ou menor medida ao longo do seu texto, mas confesso que a pergunta de pesquisa em formato interrogativo eu não encontrei. Um outro ponto, deixa eu ver um pouquinho para baixo, e eu acho que, bom, enquanto eu carrego, eu tenho um outro ponto mais objetivo para a gente tratar, que acho que vale também a título de, acho que um capricho e um cuidado com o seu próprio texto. Acho que vale a pena agora, depois que passar todo esse processo, você parar para ler ele novamente e fazer algumas correções ortográficas e gramaticais. Não são muitas, mas eu consigo identificar ao longo do seu texto alguns erros de gramática e de ortografia. Então, vale a pena, depois que passar todo esse processo que nos traz um pouco mais de ansiedade, de nervosismo e tudo mais, trazer essa revisão. No seu capítulo 2, no subtítulo, na verdade, 2.2, como é a migração para o Brasil, você expõe o desenvolvimento, o total de pessoas que vieram para o Brasil ao longo desses últimos anos. Você faz a menção à nova lei de imigração, muito importante também, te parabenizo por isso, mas eu vejo que também em seguida a menção à lei de refúgio e tudo mais, e aí você faz ao longo do capítulo, da sessão especificamente, um salto entre a lei de imigração e o Estatuto do Estrangeiro, né, que antecedeu a atual lei de imigração. Eu vejo que há uma quebra de raciocínio dentro desses parágrafos, no sentido de que talvez fosse mais adequado fazer menção ao Estatuto do Estrangeiro anteriormente e depois trazer de maneira mais fluida as menções que você faz à nova lei de imigração, né? Pensando até mesmo em ordem cronológica dos fatos e acontecimentos, né? E da institucionalização das respectivas legislações. Então, eu vejo que talvez há uma quebra de raciocínio no seu processo de construção de texto, ao você trazer no primeiro momento a lei de imigração, depois você faz uma pequena menção ao Estatuto do Estrangeiro, e depois você volta à atual lei de imigração e depois vai para a lei de refúgio. Fica um tanto confuso, confesso. Acho que vale a pena, talvez, inverter as lógicas dos parágrafos, com o intuito de deixar o texto mais fluido e de melhor entendimento ao leitor. Para não me estender muito, acho que eu trago mais 2 pontos em termos de metodologia e até mesmo dos desdobramentos que o seu texto traz. Primeiro ponto, em relação a método e materiais de pesquisa, eu vejo como muito interessante você ter utilizado algumas das produções dos próprios acadêmicos da FGD, como o João Lucas Vanoni. A dissertação dele é muito legal, o que ele produz é muito legal, também tenho acompanhado e feito as leituras desses materiais, mas eu confesso que eu não consigo identificar um referencial teórico mais delineado. E aí, o que eu quero dizer com isso, e o que eu também já te trago como uma possível solução a essa lacuna. O que o João Lucas Zanoni produz é muito interessante, mas ele não se traz. Se você faz a leitura do material da dissertação dele, dos
nos artigos, você vê que ele utiliza de algum referencial teórico que traz uma série de arcabouço com o intuito dele construir de uma maneira linear o texto que ele traz, né? Então, eu vejo que talvez o seu texto, já puxando mais para o que eu tenho trabalhado em termos de políticas públicas, ele se dialoga muito com estruturas de governança. E o que eu quero dizer com estruturas de governança? Espaços em que organizações de sociedade civil, organizações internacionais, o governo, em diferentes níveis federativos, compartilham atribuições e responsabilidades com o intuito de melhor efetivar a garantia dos direitos de determinadas camadas sociais ou de determinados perfis presentes na nossa sociedade, ou seja, para refugiados, para migrantes, para apátridas, para população em situação de rua, para pessoas com deficiência e demais camadas sociais que nós encontramos na sociedade brasileira. Então, vejo que o seu trabalho dialoga muito com estruturas de governança. E a governança poderia ter sido o seu arcabouço teórico com o intuito de trazer uma melhor construção do seu próprio texto, né, e dos seus argumentos, que são muito bons, e eu te parabenizo por isso. Então, talvez para o desdobramento da pesquisa para um possível artigo, ou se você pretender levar esse trabalho como um desdobramento para mestrado, por exemplo, acho que vale a pena você verificar a existência dessa literatura sobre governança, porque ela pode ser de muita utilidade para ti. E aí, acho que para finalizar, também não me estender tanto, eu venho aqui, deixa eu só fechar. Você traz uma menção muito importante ao trabalho desenvolvido por entidades religiosas, e eu gostaria de destacar que isso não é algo recente, muito pelo contrário, a gente observa uma série de organizações e instituições de cunho religioso atuando dentro do contexto migratório desde o século passado. A Caritas, aqui de São Paulo, que é onde eu trabalho, tem desenvolvido esse trabalho há muito tempo, a Missão Paz, aqui também na capital paulista, a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos lá em Brasília, o Serviço Pastoral de Imigrantes aqui em São Paulo, espalhado por todo o Brasil. Então a gente vê uma grande participação de entidades religiosas dentro do contexto migratório. E aí eu gostaria de pudéssemos olhar duas perspectivas diante desse cenário. Primeiro, o trabalho desenvolvido por essas instituições são de cunho evangelístico ou não? O que eu quero dizer? Será que uma pessoa com uma fé diferente à da Igreja Católica será assistida, será apoiada nas suas questões, mesmo a partir de outra religião? O que a gente observa é que não há nenhum tipo de problema quanto a isso. Isso eu acho que é bem importante de ser pontuado, né? Que esse trabalho está desenvolvido sem nenhum tipo de cunho evangelístico, se assim a gente pode dizer. Então, são um trabalho mais voltado para uma perspectiva de direitos humanos de fato, independente de cor, independente de crença, independente de nacionalidade ou qualquer outra interseccionalidade nesse sentido. O que é muito importante ser pontuado. E acho que uma segunda perspectiva, que é bem importante, que a gente pode discorrer, é em relação aos motivos que levam à atuação das igrejas católicas ou de qualquer outro tipo qualquer outra igreja, de qualquer tipo de outra crença, dentro do contexto migratório. Isso se dá muito por conta da omissão ou negligência do Estado para com as suas responsabilidades. Que é o que você bem pontua num parágrafo aqui, eu tinha escrevido ótimo, mas eu não estou conseguindo encontrá-lo novamente. Existem uma série de lacunas em termos de políticas para refugiados, migrantes e apátridas aqui no Brasil, né? Nós temos legislações que trazem alguns avanços em termos de direitos humanos, o que é muito importante, mas essas legislações não têm uma plena regulamentação no sentido de construir um plano, um programa, ações mais concretas que envolvam União, Estados e municípios em termos de competências e compartilhamento de responsabilidades e atribuições com o intuito de ressaltar e garantir os direitos das pessoas refugiadas, migrantes e apátridas em território brasileiro, né? A gente está observando, dentro desse contexto, de 2023 para cá, alguns processos de construção nesse sentido, com o intuito de conseguir solucionar essas lacunas, mas isso ainda se faz muito presente no nosso cotidiano. Então, esse trabalho se dá muito por conta da omissão de diferentes entes federativos com as suas responsabilidades para com essas pessoas.
E aí minha pergunta é um pouco nesse sentido. A Prefeitura de Dourados, por exemplo, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, qual foram o papel exercido por eles? Ou eles não exerceram nenhum tipo de papel dentro desse contexto, né? Dessa interiorização de refugiados imigrantes venezuelanos por meio de vaga de emprego sinalizada, né, o VES. Qual foi o papel deles? Eles se mostraram dispostos, indispostos a atuar dentro desse cenário? Eles se omitiram diante dessa situação e jogaram todas as atribuições a cargo da sociedade civil, né? Das igrejas, todas as igrejas que você bem menciona. E aí, para finalizar, além dessa pergunta, eu te trago uma outra, que eu confesso que eu também tive um pouco de dificuldade de entrar ao longo do seu texto, de uma maneira mais direta, assim, mais clara, quais foram as atividades desenvolvidas por essas igrejas? Foram distribuição de cestas básicas, apoio financeiro, foram distribuições de roupas. Você disse isso em maior ou menor medida na sua fala, mas se você pudesse aprofundar um pouco mais como foi esse processo de apoio a essas pessoas, eu fico muito grato. E aí, já para finalizar de fato, mais uma vez te parabenizo pelo tema, te parabenizo pelo trabalho, vejo muito potencial na temática que você traz, um trabalho que você desenvolveu em campo, principalmente em apoio a refugiados imigrantes venezuelanos aí na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. É um tema que precisa ganhar maior destaque, não somente por ressaltar o trabalho bem desenvolvido pelas organizações vinculadas às igrejas, mas também com o intuito de instigar ou cutucar o governo municipal, o governo estadual e até mesmo o governo federal, com o intuito de construir mais e melhores políticas que apoiem essas pessoas, né? Pensando que o Brasil é signatário de todas as convenções internacionais que versam sobre a questão do refúgio, portanto, isso precisa se traduzir em políticas e programas que apoiem diretamente a integração de refugiados, migrantes e apátridas no nosso Estado brasileiro. Então, eu acho que as minhas considerações são essas. Mais uma vez, parabéns pela temática, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Vejo muito potencial no seu trabalho, né? E estou à disposição depois para as suas reações em relação às minhas perguntas e aos meus comentários feitos até aqui. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Vitor, pela leitura, pelas observações. O Guilherme ele tomou nota das questões que você colocou, depois ao final ele vai trazendo o retorno para vocês. Paola, então a gente passa a palavra agora para Paola Nicolau. O Guilherme também conheceu a Paola aqui no contexto da instituição. A Paola é egressa do nosso programa de pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos, trabalhou junto à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, tanto na Universidade Federal de Santa Maria, que é de onde ela vem, quanto aqui na UFGD, logo que ela chegou, junto com o professor César. Então tem também aí essa experiência acadêmica e de atuação lá na ponta, né, nos projetos de atividade da cátedra. Então acho que a Paola também vai conseguir contribuir bastante aí com com o desdobramento do seu trabalho. Paola, obrigado pelo aceitar o convite. A palavra está com você. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Guilherme, primeiro eu queria dizer que a sua arguição foi muito clara e eu já conhecia você, então eu sabia que você falava bem e você ia me ganhar na apresentação do trabalho, com certeza. Eu hoje, vindo a me juntar à Caritas na próxima semana, achei o tema do seu trabalho bastante interessante, gostei de ler e entender a percepção de alguém que esteve dentro de uma instituição religiosa atuando isso como parte da sua missão dentro dela, ou parte do professamento da sua fé. Então, é uma percepção que não é comum, até eu diria assim, no meio acadêmico mais amplo. Então, gostei de ler e ver a sua percepção como alguém de dentro. Eu vou tentar não duplicar observações, então,
citando que eu estou contemplada nos pequenos detalhes que o Vitor citou em relação à metodologia, colocar pergunta em pesquisa, delimitar tema. E vou me atentar mais à sua última parte do trabalho, algumas questões técnicas e algumas questões que eu acredito que você vai ter que ajustar para a publicação. Antes de eu continuar na questão técnica, uma coisa que eu fiquei em dúvida, eu gostaria que você me respondesse antes de eu continuar, para eu não falar equivocadamente, os relatos que você colocou ao final do trabalho, certo. Eles foram você que entrevistou ou você retirou de algum outro local? Eu os entrevistei. Você os entrevistou, perfeito. Na entrevista, você pediu para eles assinarem algum termo de consentimento? Não, foram todas feitas via WhatsApp. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu vou citar, e aí eu comecei pelo fim, mas só para facilitar e você já anotar, você não pode publicar com o nome das pessoas esse trabalho no portal da UFGD. Então, você precisa trocar, e eu estou falando precisa porque realmente não é uma opção, você precisa trocar para entrevistado 1, entrevistado 2, e assim, por precaução, eu diria que talvez seria interessante ter o consentimento deles, mas como for por escrito e você explicou o objetivo, para a publicação, eu acredito como sendo um TCC, se você não vai publicar isso no futuro em nenhuma revista, você não vai ter problemas, mas se você tentar publicar numa revista utilizando esses relatos sem um termo de consentimento formal assinado, você vai ter problemas. Então, muito cuidado com isso, e esse foi um ponto, inclusive, que eu tive interação recentemente. Quando você for entrevistar, principalmente no seu caso, foram pessoas que se voluntariaram, mas se você tivesse entrevistado pessoas em situação migratória ou em situação de acolhida, que normalmente são pessoas mais vulneráveis, a disponibilização dos dados deles se torna duplamente mais perigosa. Então, é só um cuidado que você precisa ter e é um ajuste que você vai precisar fazer. Como uma segunda observação, eu citaria um incômodo mais do que uma falta de compreensão, mas uma questão de organização. Acho que seria interessante você organizar as figuras, gráficos, imagens do seu trabalho. Eu vi que não tem uma tabela de figuras e nem figuras e imagens e uma tabela de gráficos. E quando você as coloca, algumas são prints, ou prints eu digo, né, a foto, por exemplo, elaborada por Carolina de Abreu Batista na página, e não está paginado. Então, pode colocar na listinha para paginar, pelo menos não no arquivo que eu tenho aqui. Você precisa padronizar isso para o leitor ter um fluxo e entender a sua sequência de pensamento, inclusive. Porque quando eu abro o seu texto e eu vejo uma tabela, eu já vejo o que você me trouxe, que ano você me trouxe, quais são as informações bem no início. Então, eu inseriria uma lista de tabelas, uma lista de figuras, trocaria, por exemplo, quando você traz a figura, eu consigo te dizer a página do PDF, página 18 também, você pegou o cabeçalho da própria figura do livro. Então, você vai ver que diz tabela 1.2, número de sessões e refúgio, me parece retirado originalmente do livro. Você precisa dar seu próprio título, caso esse não seja. Mas como você não padronizou com as outras figuras e imagens, eu não sei se é ou não. Eu não sei se essa efetivamente é a tabela 1.2 do seu trabalho ou é a 1.2 de onde você tirou. Então, a fim de tornar seu trabalho mais coeso, um ajuste pequeno, lista de tabelas, lista de figuras e padronizar o título e a fonte que você coloca do mesmo estilo para o fluxo sequencial ficar melhor. E por fim, eu vou ser bem breve mesmo, porque o Vitor já me contemplou em várias falas. No seu último capítulo, que é o seu capítulo principal, você vem de 2 capítulos mais teóricos, explicando com maior abrangência o arcabouço que você utilizou para chegar, onde você queria chegar. Você utilizou muitos poucos autores. E aí é mais como uma estratégia de escrita do que como uma crítica, que eu quero que você receba, porque está bem colocado, está corretamente citado, mas
como uma estratégia de escrita e de abordagem, eu diria que quando você utiliza poucos autores, a forma como você apresenta essas informações, ela é mais importante do que as informações em si, porque você está utilizando muitos poucos autores para embasar. Eu sugeriria, você usou bastante Campos, aquele artigo que fala sobre monitoramento e avaliação de dourados, usou do César, é a maioria que você utiliza ali no último capítulo em si, então bastante César, bastante Campos. Eu apresentaria essas informações de forma um pouco diferente. Talvez fazer uma tabela das entidades religiosas que se envolveram no processo. Então, se a pessoa trouxe no artigo ou no livro original dela em forma de texto, traga diferente e elabore você mesmo referenciando o trabalho da pessoa. Isso enriquece o seu texto, demonstra que você compreendeu o que você leu e que você conseguiu transformar isso como um ativo positivo para o seu próprio texto, como parte da sua própria forma de escrever. Quando você traz poucos autores e traz tudo em forma escrita, e essa é uma percepção minha, então, como eu citei, mais uma questão de estratégia de escrita e de apresentação do que uma crítica, você cita demais, acaba descrevendo demais o que os autores falando e sua abordagem se torna muito descritiva. E quando você muda a sua exposição, ela se torna um pouco mais expositiva e te dá mais margem para escrever a sua própria percepção e analisar. E o último capítulo é o momento que você tem que escrever mais, analisar mais e trazer menos citações na minha interpretação do que você abordou. Então, essas seriam as minhas considerações, esses seriam os ajustes indicados. Esse último ajuste não é obrigatório, é só uma estratégia que, se no futuro você quiser ir para o mestrado, publicar, eu abordaria diferente esse último capítulo. Com o mesmo conteúdo, mas uma abordagem um pouco diferenciada. E os outros dois ajustes aí eu gostaria que o nosso presidente da banca orientador colocasse como obrigatórios aí para você entregar o texto final. Tá? Mas muito obrigada, parabéns pelo trabalho e a sua arguição foi ótima. Com essa fala, você com certeza vai muito longe e se você quiser se inserir no campo humanitário, você vai se dar muito bem nas entrevistas, sendo bastante coloquial na minha fala, porque a sua arguição é muito mais clara do que a sua escrita. E tá tudo bem, é a sua habilidade comunicativa e isso é muito importante se você quiser se inserir nessa área. Então, muito obrigada. Obrigado, Paola, pelas observações e comentários. Guilherme, fica à vontade aí para escolher a ordem da resposta e a devolutiva para a banca. Perfeito. Muito obrigado pelas colocações que vocês puseram aqui. Com certeza o trabalho precisa, sim, eu não discordo de nenhuma delas, de colocar o capítulo 2, organizar a temática entre lei de imigração, o estudo do refugiado, eu vou me atentar a isso. Vou começar pelo Victor, que colocou para eu delimitar ali já no título, colocar as datas, né, de 2019 a 2020, meados de 2023. Eu vou pensar em como vou colocar isso junto com a pergunta, junto com o problema, já trazer um problema já no título. Desde o início, tanto o Hermes quanto o Matheus já haviam falado para mim que eu deveria ser mais claro nesse problema. Então eu vou para a apresentação final, para o trabalho final, eu já vou deixar isso muito mais claro. Você me perguntou se a prefeitura municipal, se o governo do estado ou se o governo municipal, eles trabalharam já nessa vaga de emprego sinalizada, certo? Foi uma das perguntas. E a segunda pergunta, como que as instituições religiosas ajudaram, de fato, esses migrantes venezuelanos? Eu não tenho dado de como a prefeitura ou o governo estadual ajudaram nisso. Até onde eu pesquisei, até onde eu estudei,
eu vi que foi a Acnur, junto com a OIM, auxiliar. A OIM fazia as entrevistas, eu até coloco no 4.1 aqui do trabalho. A Acnur foi responsável ainda por verificar que os documentos estavam devidamente regularizados nessa vaga de emprego sinalizada. E as instituições religiosas, eu acompanhei a ajuda humanitária que eles davam, e eram roupas, mobília de casa, fogão, geladeira, gás, botijão de gás, com comida, com cesta básica, ajudaram bastante. E aí os membros, eu já não sei como que eram as outras religiões, mas vou falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que os membros desta igreja que vinham para cá, eles eram assistidos, por exemplo, com 3 meses de aluguel que a igreja pagava. Então, para a família, a igreja alocava-lhe uma casa e auxiliava essas pessoas. Então, consegui responder as suas 2 perguntas? Sim, você conseguiu responder bem. Acho que em relação à primeira pergunta, era em relação mais se houve alguma participação da Prefeitura de Dourados nesse processo ou se não houve. Mas a sua fala ficou muito clara no sentido de que foi algo mais voltado em relação às igrejas, mesmo com baixa ou nenhuma participação do governo municipal. Ficou muito claro. No início, a prefeitura, quando íamos, a prefeitura, e o Hermes está aí também, que pode nos dizer que participou do princípio, a prefeitura respondia que não tinha conhecimento dessas pessoas aqui, não tinha conhecimento desses refugiados aqui em Dourados. Então, ela só foi dar uma resposta já tardia. A igreja já tinha, as instituições religiosas já tinham se movimentado quanto a isso. Então, foi isso que eu consegui atender nas pesquisas e no estudo desse tema. Agora, para a Paola, muitíssimo obrigado, Paola, por suas colocações. Parabéns por seu novo emprego. Isso é muito importante. E sim, eu gostaria muito de trabalhar nesse setor de organizações não governamentais, mas ainda são projetos futuros, né? Por enquanto, estou feliz aqui no trabalho. Eu vou sim pegar a assinatura dessas pessoas e eu gostaria, na verdade, eu fiz o convite a muitas outras pessoas que não conseguiram deixar os seus relatos, mas falaram que poderiam, posterior, falar comigo, fazer essa entrevista. Então, eu gostaria sim de pegar esse termo de consentimento, fazer, para que o nome delas estejam registrado, que elas apareçam e elas tenham vozes. Todas fizeram de comum acordo, então eu acredito que elas assinarem esse documento não vai ser um problema para elas. E padronizar, sim, eu preciso padronizar a tabela. Eu não notei até você falar, mas enquanto você falava, eu fui passando aqui o trabalho e falei, poxa, realmente precisa melhorar e colocar isso tanto no sumário quanto organizar esses gráficos e tabelas. Mas é isso, muitíssimo obrigado pelas colocações. De nada. Bom, Guilherme, rapidinho antes da gente passar para outra sala, acho que você tem aí algumas tarefinhas a fazer, principalmente nesse ajuste de numeração de página, nesse ajuste de padronização de tabelas, criação de uma lista de tabelas e figuras. Acho que isso é obrigatório. Acho que o Vitor traz uma reflexão que, em alguma medida, a gente também já tinha feito lá atrás, durante as nossas reuniões, que era essa lacuna teórica, né? Os trabalhos que você utiliza como base, eles são trabalhos muito empíricos, são pesquisas que foram baseadas em estudos de caso, né? Já em trabalhos, principalmente ali os trabalhos do João, da Luciana e do César, com essa experiência prática aqui no município, mas sem a gente conseguir dar um pano de fundo teórico. Mas acho que isso também tem muito a ver com o próprio momento do Guilherme. Essa foi uma monografia que ela foi sendo desenvolvida paralelamente às atividades profissionais dele. O Guilherme sempre se desdobrou para tentar participar das nossas reuniões do grupo, mas nem sempre em função dos horários do trabalho, das responsabilidades que ele tem, ele conseguia se deslocar até a universidade para
participar, e aí em um determinado momento ele falou, bom, vou fazer o que é possível e defender, porque é uma etapa que é fundamental de ser concluída também, e acho que, ainda que tenha algumas dessas lacunas, ele cumpre requisitos, no meu entendimento como orientador, para um trabalho de conclusão de curso de graduação, né, podendo aí ser complementado para outras etapas. Mas Guilherme foi sempre muito atencioso, muito cordial, como vocês conhecem e perceberam, então para mim foi bastante tranquilo trabalhar com ele. A gente lá no início ajustou bem essa barreira entre o Guilherme atuante enquanto um voluntário da instituição no início lá do projeto Acolhida para o Guilherme acadêmico que faria a análise do que foi o projeto Acolhida, e acho que ele conseguiu fazer essa distinção, ainda que seja sempre um grande desafio, mas ele conseguiu fazer uma reflexão de um estudante de relações internacionais olhando para um objeto de pesquisa, ainda que em alguns momentos ele tenha sido parte também do objeto pesquisado. Eu encaminhei, Paola e Victor, no WhatsApp de vocês o link para outra sala, então eu vou encerrar aqui a nossa gravação.